Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é Andrean, escrevente do TJ São Paulo e também orientador de estudos para concursos. O vídeo de hoje é para responder uma perguntinha. Concurso público é difícil? Essa é uma pergunta estranha, de certa forma. Você já percebeu? Normalmente quem pergunta isso é quem? Quem não conhece os concursos públicos, né? Quem nunca fez uma prova, quem de repente nem sabe o que é um concurso público. Depois descobre o que é e pensa o que é afinal, será que é difícil, o que cai na prova, isso inclusive vai ser tema de outro vídeo, mas aí, é difícil o concurso público? Essa é uma pergunta estranha, porque imaginando assim a cabeça de quem não sabe o que é um concurso público, você imagina que a pessoa acha que é tudo uma coisa só. Porque se você perceber, a pergunta vem em um tom de generalização. Concurso público, então uma unidade, né? uma coisa só, é difícil? Então vamos lá, para você que não conhece, não tem problema, cara. Eu também não conhecia o concurso público um dia, justamente por isso que eu estou gravando esse tipo de vídeo para quem é um concurseiro iniciante, que é o nome aqui do projeto para esses vídeos aqui que tem uma dúvida para quem está iniciando agora. Então, o concurso público é difícil? Então vamos lá, tudo depende, meu amigo, tudo depende. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que cada prova é uma prova. Antes disso, você precisa saber muita coisa ainda sobre concursos públicos, todas as áreas que existem, os cargos que existem. Então, você precisa saber isso para aí sim começar a entender sobre dificuldade das provas de concurso público. Existem provas que você precisa, por exemplo, ter um nível fundamental para fazer uma prova. Aí, por lógica, essa prova de repente pode ser um pouco mais simples do que uma prova que exija nível superior, por exemplo, que você tem uma faculdade. Existem concursos públicos de nível médio, existem concursos públicos de uma área específica, para você que é técnico de informática, por exemplo, para você que já tem ensino superior e é engenheiro de não sei das quantas. Então, pode ter uma prova que tem o cargo de engenheiro de não sei das quantas, e nessa prova vai ter uma prova para engenheiro, uma prova específica para engenheiro, além de outras coisas que podem cair também. Então, a pergunta sobre é difícil, é fácil, é médio, é um pouco estranha de certa forma. Mas dá sim para a gente dividir as coisas. Existem os concursos de baixa complexidade, de média complexidade e de alta complexidade. Então, existem concursos que são extremamente difíceis. Em qual sentido? Porque é uma prova que normalmente não se tem muitos aprovados, ou ainda uma prova que tem muito conteúdo para estudar, extremamente muito conteúdo assim, conteúdo imenso e exige uma preparação extensa. Lógico, quanto maior é o conteúdo, mais longa precisa ser a sua preparação. E aí, na hora da prova, meu amigo, com a atualidade, o acesso à informação atual, as pessoas estão acertando mais. Cada dia elas acertam mais. Então, exige muito mais de cada um que vai estudar para essa prova. Exige um tempo maior, exige estratégias melhores. Então, aí existe um nível de dificuldade maior, por exemplo. Agora, existem outros concursos que são concursos mais recorrentes, digamos assim, que podem não ter necessariamente um conteúdo muito grande, ou podem até ter, mas são concursos que têm uma periodicidade e que, de certa forma, existe tanta preparação em cima disso, tanto acesso à informação, tantas técnicas, que hoje em dia as pessoas estão ficando tão boas que um concurso que seria difícil passa a não ser tão difícil, passa a ser um concurso de média complexidade. E isso é exemplo do cargo que eu ocupo atualmente. O cargo de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo é um cargo que tem um concurso que é um concurso médio, não é um concurso extremamente difícil. Eu nunca passei, por exemplo, num concurso extremamente difícil. Eu já passei em concursos de média, de baixa complexidade e de média complexidade. E atualmente, o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo é um concurso médio, não é um concurso extremamente difícil. Isso eu digo pelo conteúdo que cai. O conteúdo não é extremamente gigante. E ainda é possível você prever algumas coisas, fazer algumas escolhas do que pode ou não cair na sua prova. Algumas coisas têm menos chances de cair na sua prova. Então é isso que torna um concurso não tão difícil. O que às vezes não é parâmetro é a concorrência, pessoal. A concorrência muitas vezes não é parâmetro para a dificuldade do concurso. Porque pensa, a dificuldade do concurso é você com você mesmo, é você com a sua prova. Você precisa ter em mente que, tudo bem, o desempenho das pessoas está melhorando cada dia que passa, mas e o seu está? Então, percebe? É a evolução do mundo de certa forma. As pessoas estão sendo melhores naquilo que elas fazem.
Então, você precisa melhorar. Então, a complexidade do concurso não tem a ver com a concorrência dele. Tendo isso em mente, na hora de estudar, a organização também muda. Muda a organização. Um concurso, por exemplo, de baixa complexidade é um concurso que só cai em matérias básicas. Eu já fiz vários. Cai português, matemática, informática, sei lá, raciocínio lógico, atualidades. Ponto, acabou. Não cai mais nada. Não cai mais nada. Esse é um concurso de baixa complexidade. Costuma acontecer o quê? Alguns órgãos, é claro, varia muito, pessoal, muito, muito, muito. Alguns órgãos pode ter muitas vagas para esse tipo de concurso. Outros órgãos pode ser que tenha poucas vagas. Tudo depende. Mas de toda forma, o conteúdo que você precisa estudar é o conteúdo básico para qualquer outro concurso de média ou alta complexidade. Essas matérias que eu disse de baixa complexidade para um concurso baixo, certo? De certa forma mais fácil. Então, existem poucas matérias que compõem concursos que têm mais conteúdo. Além disso, não pode deixar de citar um outro problema também que pode acontecer. Ao eu falar aqui que esse tipo de concurso é um concurso de baixa complexidade, você que nunca estudou e vai fazer uma prova direto, você não vai acertar quase nada e aí você vai se sentir um bosta. Por quê? Porque, pô, eu falei que é um concurso de baixa complexidade. Você vai lá, acerta metade da prova ou menos que isso, você vai se achar um bosta. Mas isso é normal, meu amigo, isso é normal. Se você não está acostumado a estudar há muito tempo, nunca estudou, ou não teve uma escola boa, não teve um conteúdo de base bom, igual a maioria de nós, aí é um problema. Então, não se sinta inferior por isso. Você só precisa ter noção que aquilo é o primeiro degrau e que existem coisas mais difíceis que aquilo, mas aquilo pode ser difícil para você e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você pode ficar bom naquilo. Você pode ficar bom daqui a um ano. E tá ótimo, meu amigo, tá ótimo. Você precisa ir aos poucos, ir aos poucos. Então, tá começando agora? Vai aos poucos. Começa pela matéria base. Matéria base vai ser a base dos concursos menores. E também, posteriormente, vai compor uma base dos concursos médios. E posteriormente ainda, os concursos que têm um conteúdo extenso. Perceba que em nenhum momento eu falei aqui de remuneração. Então, o que a pessoa vai ganhar ou não é muito difícil. Só para você ter uma ideia, eu já fiz uma prova que o salário era uns R$ 2.000, por exemplo. Era um conteúdo que não era tipo tão extenso assim, mas era muito chato. Era um conteúdo que não caía em lugar nenhum. Era um conteúdo horrível, horrível. Eu sabia que muitas pessoas iriam errar. Uma parte desse conteúdo que era bem específico, ia errar muito. Eu dei uma estudada, acertei algumas e tal, mas mesmo assim eu acertei um pouco mais só de 50% da prova. Fui aprovado, fiquei em quarto lugar. Veja, acertando só um pouco mais de 50% da prova. Era um concurso, teoricamente, de nível fundamental, que ganhava pouco, mas não era um concurso de baixa complexidade. Não era, não. Então não tem a ver com remuneração, era um concurso de média complexidade ali, entendeu? De média. Então era um concurso difícil já era um concurso difícil, porque era um conteúdo que poucas pessoas tinham acesso, era um conteúdo que não cai normalmente nos concursos. Então olha como varia bastante. Em compensação, o concurso, por exemplo, que eu fiz para escrevente do TJ de São Paulo, também de média complexidade, é um concurso que tem matérias, tem assuntos, tem conteúdo que cai em várias outras provas. Então tem muitas pessoas estudando para isso, o acesso a esse tipo de conteúdo é mais fácil. Então, de certa forma, comparando essas duas provas, as duas eu fui aprovado, por exemplo, uma eu acertei 88% da prova, a outra 53, 55, sei lá, por cento da prova, mas são concursos equivalentes. E a remuneração do escrevente é bem maior do que esse outro concurso que eu citei. Então tudo varia, tá bom, meu amigo? Então o objetivo aqui desse vídeo foi só te dar esse parâmetro geral, fica tranquilo, começa de baixo, começa aos poucos, tente melhorar, que aos poucos você vai conseguir chegar no cargo que você quiser, tá bom, pessoal? Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.